Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio dos nossos Encontros Cast. Sou Sabrina Chagas, sou oncologista clínica da Oncologia DOR e estou muito feliz de trazer mais um convidado super especial para essa conversa. Lembrando a vocês que a gente tem todos os episódios salvos no nosso canal do YouTube e também os Encontros Cast estão no Spotify. Tá imperdível, todos os temas são muito importantes para os pacientes em tratamento e até para quem não é paciente, porque a gente fala de alimentação, de atividade física, também de espiritualidade, de vários temas que são importantes para todos nós. Antes de chamar esse convidado que é tão especial para mim, porque nossas filhas estudam juntas e eu acompanho a trajetória dele já há um tempo, eu quero dar as boas-vindas para a nossa Fabiana Roth, que divide esse espaço, esse projeto comigo já há bastante tempo. Oi, Fabi, tudo bom? Oi, Sá, que bom, né? Mais um episódio, né, do Encontros Cast. Adorei o Nossa Fabi, adorei. É nossa! Minha, eu tenho certeza que é. Muito bom, é muito bom estar, não é puxa-saco, tá, gente? Mas é muito bom estar ao lado da Sabrina nesse projeto que a gente, a cada mês ou a cada ano que ela acorda de manhã, né, e tem um sonho e me acorda antes das 6, já manda mensagem, lembrei disso, pensei nisso, vamos fazer, vamos embora, vamos fazer, e sabe, e isso é uma motivação para mim, e é muito bacana, e eu tô junto. E hoje, esse episódio tá bem bacana, e eu digo assim, gente, é muita inteligência, porque olha, vou te falar uma coisa, para ser neurocientista, eu falo assim, neurocientista, físico, matemático, né? Eu acho que é isso, porque é incrível, acho que é uma inteligência fora do, não está aqui nessa dimensão, tá? Bem, trago para vocês, a gente traz para vocês hoje o doutor Lucas Medeiros. Lucas é nome do meu filho também, Lucas é médico, PhD em neurociência e professor da Unirio. O Lucas, ele vai abordar o tema aqui com a gente vai conversar sobre o manejo do estresse sob o olhar da neurociência. Olha que bacana, né? Eu estou muito curiosa para ouvir o Lucas. Seja bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu gostaria que você começasse a contar para a gente um pouco sobre o Lucas, sobre o Dr. Lucas e como o Dr. Lucas está nessa trajetória e tá, como é que como é que você atua, como você trabalha? Explica pra gente um pouquinho da sua trajetória. Adorei, Fabi, Sabrina, e agradecer, né, a poder participar desse projeto com vocês. Sabrina é uma pessoa que todo mundo que a gente fala, Sabrina, a pessoa fala com um sorriso no rosto. E isso é muito legal, né? Isso com certeza é uma pílula anti-estresse que a gente precisa, né? Das conexões afetivas mesmo, né? E isso já é um baita de uma pílula anti-estresse, por assim dizer, né? Neurociência, por que a minha trajetória profissional, né? Hoje em dia o meu trabalho é a psicoterapia. Eu abri mão dos remédios e dos exames, né? E meu trabalho é a conversa. Isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Já contei para a Sabrina e conto para você agora, Fabi. E isso veio por dois motivos. Primeiro, porque eu lá atrás, como clínico geral, antes da psicoterapia, da psiquiatria entrarem na minha vida, eu via o quanto que a gente sofria fisicamente por conta do nosso estresse. Não só a pessoa que eu atendia, como eu mesmo, que tenho um cérebro, falando de neurociência, um cérebro que tende à ansiedade. Todo mundo olha para mim, o Lucas é calmo, né, e tal. Realmente, hoje em dia eu me considero uma pessoa calma. Não estou prometendo nada, pode ser que daqui a pouco venha um revés na minha vida e as coisas se compliquem, assim é a vida, né? Assim é a vida. Ao mesmo tempo, tenho essa tendência à ansiedade, um cérebro de pai, de mãe, que tende para esse lugar de preocupação, de ansiedade, de estresse. E aí a neurociência entrou na minha vida, então, como uma forma de trazer um tipo de entendimento sobre o que acontecia no meu cérebro,
que traz reflexos para o corpo, e a gente vai falar isso aqui, e do que acontece no meu corpo que traz reflexos para o meu cérebro, do ponto de vista de pensamentos ansiosos, de estresse, né? O estresse seria a tensão física, principalmente, né? A gente sente muito estresse fisicamente. É uma cabeça acelerada, mas o desconforto mesmo vem por uma questão física, de tensão muscular, batimento acelerado, respiração mais presa, tensão aqui no nosso trapézio, né? Nesses músculos, né? E todo esse florear aí do estresse na nossa vida. Então, veio do ponto de vista pessoal, para eu aprender a lidar com isso, e eu descobri que tem um caminho, né? E do ponto de vista dos meus pacientes, lá na época da clínica, né, vendo as consequências disso com doenças já formadas, né, formadas com um diagnóstico, ou com mal-estares e desconfortos que ainda não eram doenças formadas, mas que a gente entende que tem uma relação na gênese, para falar bonito, né, das doenças cardíacas, das doenças autoimunes, nas doenças, em tudo, né? É um mente-corpo. Não, interessante, você já citou rapidamente, mas eu trago uma figura que eu vi recentemente, que é uma pirâmide da saúde, um pouco diferente da que a gente está habituado a ver, onde a base dessa pirâmide da saúde é a mente. Uau. Né? E a gente vive em tempos muito loucos, e aqui na nossa conversa pré-podcast, né, a gente está falando de um paciente que vive num Brasil doente, numa sociedade que vive a 1000 por hora, que não para escutar, que não para conversar, né? Parece que está sempre atropelando aí os momentos, né? Muitas vezes nem se permite ter momentos de lazer. Numa paciente ou num paciente que tem diagnóstico de câncer também, que é uma doença que tem estigma muito forte, com tratamentos muito agressivos, uma rotina de exames, de tratamentos, que é uma rotina muito difícil. Então, voltando à minha ponte, né, onde a gente tem, minha pirâmide, onde a gente tem a base da mente, né, como é que a gente consegue apaziguar de alguma forma essa mente e, trazendo o olhar da neurociência, fazer essa ponte com o corpo também? Né, de relaxar, de diminuir estresse, que não é só mental e é físico também. Sabrina, sabe que eu tô super reflexivo no dia de hoje que eu vim aqui. Eu recentemente, o pai da minha esposa, ele teve, né, teve um câncer, ele foi todo um tratamento longo e com muito significado assim, para todos nós, né? Para todos nós que estivemos ali com ele. Era uma doença muitíssimo avançada, né? E aí o desfecho foi um desfecho que não era o que a gente gostaria, né? Ele acabou falecendo. E aí eu fui entrando em contato com a oncologia e vendo o quanto que tinha hoje em dia dos tratamentos, né, de esperança ali e de resultado, diferente da época até que eu trabalhava mais com clínica geral. Eu vi que em 10 anos a coisa andou muito, né, e isso deu muita esperança para a gente. Mas por que eu estou dizendo isso? Que, trazendo então para neurociências, né, tem um cara que trouxe um grande pilar. Então, respondendo, né, mente e corpo, um grande pilar de manejo do estresse, um grande pilar que a gente trouxe com esse label, né, com esse título dos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos foi trazido de tradições orientais, que é o mindfulness. O mindfulness, que é essa capacidade da gente exatamente pausar e observar o que está acontecendo na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas sensações corporais, os nossos sonhos. A gente conseguir observar isso tudo de um lugar de pausa, como a pausa que eu dei aqui agora. Esse tempo de espera entre uma palavra minha e a próxima é um tempo de, literalmente, de o que vai acontecer.
e a gente faz o WhatsApp vezes 2, né? A gente está muito acelerado no dia de hoje. Então aí eu vou trazer uma coisa que o Jon Kabat-Zinn, que é um grande professor de mindfulness nos Estados Unidos, na faculdade de Boston, ele trabalhou com pacientes oncológicos, né? Pacientes que estavam ali no desafio de ter um diagnóstico de câncer. E ele falava muito assim, essa frase traz a gente para o mindfulness na hora. Ele falava assim, olha, se você está respirando agora tem mais coisa dando certo do que dando errado no seu corpo. Vamos partir disso? Vamos partir dessa constatação e entrar nesse momento presente. Eu acho isso tão bonito. E esse é um caminho do manejo do estresse, né? Da gente se permitir entrar ali no momento presente. E o mindfulness e a meditação e tudo isso, ele fica um pouco distante, às vezes com um cunho religioso. A gente já falou sobre isso, né? E já trocou sobre isso até no próprio Instagram. E essa, a palavra forte, essa apropriação, né, da palavra meditação ou mindfulness, desse lugar, que é um lugar de calma, que a gente conhece no sistema nervoso, já falando de neurociência, que se chama o sistema nervoso parasimpático, que é o oposto do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o de luta ou fuga. Diante de ameaças, seja do próximo exame que a pessoa vai fazer ali no tratamento de um câncer, seja com a preocupação como é que vai ser para os filhos, como é que são os pais, né? Todas as preocupações que envolvem ali, o nosso corpo entra num estado de estresse, que é do sistema nervoso simpático, de lutar ou fugir, luta ou fuga. E em luta ou fuga, a gente perde a capacidade de apreciar o momento presente. A gente está preocupado em sobreviver. E quando a gente fala do mindfulness e de técnicas de manejo do estresse, que não são só o mindfulness, a meditação, existem outras coisas que a gente vai falar aqui, vindo pelo corpo, ao invés de ir pela mente, pelo corpo. Eu sei que Sabrina faz atividade física, né, com amigos em comum, sim, né, e com muita animação e risada. Tudo aquilo ali que vocês estão vivendo, né, é uma forma de estar no presente, estar se conectando com o corpo, estar se conectando com as pessoas ali. Esses são lugares de sistema nervoso parasimpático, no final das contas. Então, assim, eu dei uma volta aqui para introduzir a ideia do mindfulness, introduzir a ideia do corpo, né? E a gente pode introduzir uma terceira ideia aqui para o manejo do estresse, que é o meu trabalho, que pode vir de várias maneiras, que é a gente expressar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que a gente está sonhando, os nossos medos, num lugar seguro. E esse lugar seguro pode ser uma psicoterapia, pode ser uma amiga, a gente também tem uma amiga em comum, pode ser uma amiga, um lugar que a gente possa estar vulnerável, que a gente possa estar acolhido e compreendido e compreender, né? E aí a pegadinha é que nos tempos de hoje em dia, todo mundo corre para ganhar um dinheiro que muitas vezes tem um limiar de sobrevivência, que com isso a gente não discute. A gente precisa comer e ter um teto. Muitas vezes a gente vê que muita gente acaba correndo demais para ganhar um dinheiro que talvez não seja o momento de ganhar ainda, então vai uma coisa em torno disso, vai uma coisa de comparação das redes sociais e de produtividade e uma pressa muito grande, né? E isso aciona aquele sistema nervoso de estresse, de luta ou fuga, imediatista, urgente, tenso. E tem um outro aqui que é o parasimpático, né? Que é de calma, que a gente está acionando aqui agora.
Essa conversa naturalmente relaciona entendimento, compreensão, né? É um lugar de ser, né? E não de fazer. É mais o parasimpático. Eu acho que eu já estou entrando nesse parasimpático, ele falando assim. Eu achei fundamental isso que você falou, Lucas. Mas essa da amiga eu uso muito, tá? Que bom. A gente usa bastante. Mas o quão é difícil o paciente absorver isso, né? De quanto é importante para ele a psicoterapia, esse momento de relaxamento, né, mental, mente e corpo. Muitas vezes eu sempre falo da psicoterapia, muitas vezes o próprio paciente não acha que não precisa, eu não preciso, ou a própria equipe não encaminha também, porque não escuta, não tem aquela coisa da escutativa e não percebe, não tem a percepção que aquela pessoa precisa de um apoio, de uma ajuda que muitas vezes não tem rede de apoio, né? Então, precisa de alguém que a escute ou escute. E aí, né? Como que a gente pode mudar isso, né, Sabrina? Às vezes é tão difícil nesse nosso dia a dia corrido e, enfim... eu estou até falando lentamente depois do Lucas. Isso não acontecerá comigo. Mas trazendo aqui uma imagem para isso que a Fabi falou também, eu faço muito tratamento de câncer de mama, né? E no exame físico da paciente, né, eu peço para ela tirar a blusa, e na hora que eu vou examinar a mama, eu peço para elas relaxarem. E as pessoas estão completamente contraídas. E eu falo, relaxa. E a pessoa não relaxa. Então, o trapézio, né, que você falou, contraído. Então, eu vejo que no dia a dia as pessoas perderam não só a capacidade, não digo, mas a percepção, né, de estar estressadas, e quando eu falo delas buscarem algum caminho, né, para esse parasimpático, né, é o que a Fabi falou, eu acho que é difícil a pessoa achar esse caminho, e por mais que a gente muitas vezes oriente, né, é difícil as pessoas se permitirem também, né, porque as pessoas querem dar conta da casa, dar conta do filho, dar conta de boleto, dar conta do tratamento, dar conta, e essa dificuldade que a gente tem de chegar no parasimpático que você está falando. Total, da gente estar falando nisso e quem está ouvindo a gente, né? E eu me ouvindo falar aqui, eu me lembro disso também, porque eu preciso no meu dia a dia. Eu preciso desse lugar. Se eu empilhar um monte de coisa para fazer, naturalmente vai ativar o meu sistema de luta-fuga. O meu simpático, que de simpático não tem nada. É um lugar necessário, porque a gente precisa lutar com os leões que tem, né? Lá no tempo das cavernas eram literalmente, Sabrina, Fabi, leões, né? Tigres que a gente precisava lá no tempo das cavernas, das savanas, a gente precisava se livrar deles. Tanto é, olha que imagem incrível, tanto é que a gente tensiona o trapézio, sabe por quê? Porque isso é um gesto primitivo do nosso corpo para proteger dos predadores a jugular e a carótida, para não tomar uma mordida aqui. Então, por isso que a gente faz isso. Nosso coração acelera para a gente ter gás para fugir ou para lutar, né? Por que quando as crianças gostam de subir em árvore muitas vezes e relaxar? Que doideira. Porque quando a gente era lá atrás subir em árvore, sabia subir em árvore, a gente se protegia dos predadores. Por isso que a gente gosta desses lugares, né? Então, eu estou falando aqui de uma maneira ilustrativa, ao mesmo tempo real, que existem lugares para a gente poder cultivar. Então, primeiro ponto, tomada de consciência. Cara, existe um lugar que eu conheço, que é um lugar de relaxamento, que está permitido, né? Haja o que houver, é claro que se você estiver no meio de um tiroteio, é hora de lutar ou fugir. Na hora que a gente está
internado num CTI e ali é hora do corpo lutar, né? Agora, se você está em casa ouvindo esse podcast, né, e você está num tratamento oncológico, você está respirando, tem mais coisa dando certo do que dando errado. Você pode, está permitido achar esse lugar de relaxamento. A nossa mente é preparada para sempre estar pensando no que pode dar errado. É o cérebro que a gente recebeu dos nossos antepassados. É um cérebro preocupado de todos nós. É um cérebro preocupado. Saber disso já é o meu cérebro. Ele está tentando me proteger. Mas peraí, eu estou aqui na minha casa, eu tenho aqui a minha filha, eu tenho esse copo de café bom aqui, eu tenho esse filme que eu posso assistir, eu tenho um mergulho na cachoeira que eu posso dar. Eu posso acessar esse lugar de relaxamento através dessas técnicas, seja com uma caminhada, eu posso fazer uma técnica de mindfulness, eu posso namorar, eu posso... Está permitido esses lugares de relaxamento. E todo mundo conhece, né? Um lugar que a gente conhece muito é quando a gente está conversando com alguém que a gente gosta, né? E se sente bem, é parasimpático puro ali, é conexão. Conexão, é bom, né? Então, se permitir. É um convite que eu estou fazendo aqui, né? Para a gente estar atento a esse lugar. E você falando agora, né, trazendo de novo a neurociência, eu que falo muito de medicina integrativa, né, que eu fiz a formação e trago sempre esse tópico, eu lembro de quando a gente fala de manejo de sintomas do paciente em tratamento oncológico, né, a fadiga, por exemplo, que é o cansaço, que é muito frequente, dor, são sintomas muito subjetivos, né, e quando a gente olha, por exemplo, dor lá no cérebro, tem vários pontos diferentes do cérebro que estão associados à dor, né, uma questão cognitiva, uma questão psicológica, não só o lugar onde tem a parte física. E aí, trazer para você, né, essa questão que a gente está falando desse mindfulness, dessa percepção que a gente tem do corpo e dessa busca por esse parasimpático, adorei essa terminologia, vou falar isso direto agora, como uma forma também de alívio de sintomas, né? Quando a gente consegue desconectar um pouco diretamente sintoma, né, que fica repetindo na nossa cabeça também, a gente vive muito o sintoma, né? Então, trazer esses outros recursos também funcionam muitas vezes para alívio dos sintomas que o paciente tem. Total, uma abordagem integrativa, como você conhece bem. E a gente pode, aqui, né, no nosso encontro, em 20 segundos, acessar isso. Por exemplo, a gente vai acessar o simpático, depois vai acessar o parasimpático. Então, leva na sua mente aí agora, você que tá em casa, eu vou fazer o mesmo aqui, a imagem, né? A gente não precisa falar porque isso dá muita confusão, mas a imagem é do seu desafeto político hoje em dia, nesse mundo polarizado, né? Você pensa nessa pessoa, desafeto político assim, né? Ou de uma figura, o seu corpo já... E aí você, gratuitamente agora, né, traz na sua tela mental assim, o rosto de alguém que te deu força em algum momento na vida, sabe? Que te deu um olhar, um gesto de carinho, aquele olhar, não precisa falar muito, não precisa ser palestrinha, né? É uma pessoa que um dia encostou na sua mão ali, olhou para você e falou, vai lá, né? E um olhar amoroso. Se a gente pensa, rapidamente o nosso corpo acha esse lugar mais parasimpático. Ou então ele vai achar o parasimpático fazendo pilates, né? Porque o corpo, uma vez fazendo um exercício muscular, ou numa fisioterapia, ele está fazendo o exercício muscular ali, está estimulando o simpático, mas depois entra o parasimpático. É como se a gente tivesse lutado com o tigre e sobrevivido. A gente estava lutando ali, fazendo os exercícios, né?
e aí a gente vai depois ativar um parasimpático. Eu me lembro que eu achava até curioso, lá na minha época de clínico, que eu olhava o teste ergométrico, o pessoal corria no teste ergométrico, e aí tinha lá a descrição, eu já olhando tudo enviesado, né? Tinha um pico simpático de frequência cardíaca que sobe, e depois tem que ter uma recuperação parasimpática, né? Que é aquele relaxamento pós-exercício que a gente tem, não é? A yoga também, né? Porra, a yoga é a união ali, né, da mente, corpo, maravilhoso. Acho que qualquer atividade, dança. É por isso que a gente Dança, não quer ir, mas depois que vai, valeu a pena, né? Então, traz essa relação, né? Exatamente exemplifica o que você está falando, né? Mente e corpo. A gente pode acessar pela mente, né, como a gente acessou aqui as figuras que dão, né, que a gente agradece, né? Gratidão, né? Sim. É um olhar de gratidão. E a gente acessa pelo corpo, através da atividade física e de outras formas também, técnicas respiratórias e outros caminhos. Você citou um ponto e eu lembrei de outro. A questão da gratidão, né? Quando a gente fala daqueles estudos longos, né? Que acompanham pessoas que viveram muito tempo, coisas relacionadas a esse bem-estar e essa longevidade. Tem a gratidão e tem a questão social, né? De estar com pessoas, né? Com amigos. Total. Você falou aí brevemente, mas também estão relacionados nesse eixo aí, corpo-cérebro, né? Total. Em via de mão dupla, Sabrina. O cultivar ali a gratidão, né, ela aciona ela aciona naturalmente esse sistema nervoso mais parasimpático, né, de calma, de relaxamento, de digestão. Experimenta comer uma comida quando a gente está nervoso, né? A digestão não é tão amistosa, né? E quando a gente está no parasimpático, a gente digere, a gente consegue descansar, né? Quando está no simpático, a gente não prega o olho para dormir de noite. Está no parasimpático, a gente digere, a gente consegue namorar, né? Quando, falando aqui, né, a pessoa está nervosa, os homens estão nervosos, as coisas não funcionam na hora do namoro íntimo mesmo, né? Então, porque precisa do parasimpático. Então, e aí eu estava falando, então a gratidão ela aciona o parasimpático, e uma vez em parasimpático, isso que é muito doido, né? Quando a gente está mais relaxado, a gente se conecta mais fácil com as pessoas, né? A gente não fica tão raivoso. Experimenta num dia que você está apressado, o que acontece? Parece que todo mundo está querendo te irritar. A música do não rádio... Tá, não? As pessoas, a música que toca no rádio, você fala, pô, música porcaria, não tem uma música que sirva, né? Porque você tá, né? Tudo incomoda, barulho incomoda. Agora você me fez pensar uma coisa, pandemia, né? Quantos transtornos a gente teve emocionais, né? Por conta justamente não estar próximo do outro, não poder encontrar, né? Encontrar, que eu falo, ter contato físico, sim. né? Toque, tudo, né? Mídia social, né? Enfim. Uma lenha. E isso acho que foi um dos maiores causas das doenças emocionais, né? É isso que você está falando, o contato, né? A questão social, de você se relacionar com as pessoas, de você, né, falar com as pessoas, poder estar angustiado, poder ter o outro, né, ali por perto. É muito diferente do que hoje a pandemia fez e o que está trazendo para a gente agora ainda, né? Essa coisa de você não falar com as pessoas, né? Todo mundo manda mensagem, enfim, eu acho que isso... E o paciente oncológico também, é um paciente que muitas vezes se isola também, né? Até porque não sabe como é que as pessoas vão reagir. E muitas pessoas não sabem reagir, né? Nossa, trazem comentários completamente isso na minha família. desnecessários, traz mais ansiedade. Então, às vezes, tem o isolamento da pessoa para se proteger, né? E para também não contar para o outro, não quer que o outro saiba. Autoestima também, tá careca, fez uma cirurgia, engordou, tá inchado. Então, a gente também tem esse lado aí do paciente. É uma pandemia, né? Exatamente. Que o paciente oncológico vive durante o tratamento. Sim, ele né, a doença, né, ela
ela pode fazer com que a gente se isole mesmo. E aí tá, né, Fabi, que eu penso que um resgate desse lugar em que a pessoa consiga estar vulnerável, até para conseguir estar mais vulnerável. Vulnerável, quando a gente fala a palavra vulnerável, é que ela ficou na moda agora. Vulnerável não é você estar tomando risco, né? É um vulnerável no sentido que você fica mais à vontade com a realidade do que é. Então, assim, um bom caminho é conseguir falar disso primeiro num lugar seguro. E eu acho que a terapia, ela é um desses lugares, né, hoje em dia. Eu penso assim, lugares espirituais também, espirituais no sentido de alguém que você possa falar dentro da religião que a pessoa siga, né, também às vezes é um lugar bacana. Então, lugares tem que ter um ritual, né? Porque se a pessoa está com uma doença e ela vai falar com uma outra pessoa, às vezes a pessoa está com pressa, ela não sabe o que falar, e ela fala, vai ficar tudo bem, Deus é bom, não sei o quê, vamos lá, já deu certo. A melhor forma de falar, às vezes, é ficar calado. Exatamente. Né, esse lugar do paciente, da questão da vulnerabilidade, é que parece que a gente se cobra ser Mulher Maravilha o tempo inteiro, né? E principalmente para quem nos cerca diretamente, né? Não permitir que o outro veja o nosso sofrimento, né? É para que o outro não sofra, já que a gente ama quem está próximo, né? Então, isso está relacionado com o que a gente está falando também, né, Lucas? Tá. E é uma oportunidade, inclusive, de aproximação. Uma aproximação, eu penso e percebo, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês duas, que isso... A doença, às vezes, pode ser uma oportunidade de encontro. Aliás, hoje de manhã, coisa linda, eu atendi uma paciente minha de terapia e ela trouxe para mim as cartas que ela trocou com o irmão há 30 anos atrás, na época que o irmão estava com tratamento de câncer, né? E as cartas ali, ela trouxe, o irmão dela era uma pessoa muito fechada, e ela também não era uma pessoa muito aberta, mas através das cartas, naquela época era carta ainda, cartas lindas entre os dois, lugares de vulnerabilidade, de encontro. E ela falou, nossa, como foi bom, né? Como foi bom a gente ter se aproximado ali. Valeu mais do que 10 anos dele com saúde, aqueles anos, né? De contato, teve mais sentido, né? Curioso, foi de manhã. Bonito. E com essa mensagem chegamos ao fim. Já sinalizaram aqui o nosso horário. Sim, passa rápido. E é isso, Lucas. Assim, reforçar que eu admiro muito o seu trabalho. Eu também admiro o seu. Lucas, gente, ele tem um TEDx, eu assisti presencialmente lá no Shopping Leblon. E a gente já se conhecia e a partir daí eu comecei a te acompanhar. Sigam ele no YouTube, no Instagram, gente, vale a pena. Obrigada, Lucas, por aceitar estar aqui com a gente. Fabi, obrigada. Obrigada, adorei te conhecer. Nossa, muito bom, né? É bom ter gente calma, né? Aproveita que comigo não terás, querida. Muito obrigada, foi ótimo, tá, Lucas? Obrigada mesmo. Valeu. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau.